Obrigado, Manu. Nada. Pronto, pessoal, agora estamos gravando. Sejam todos muito bem-vindos à sala de Alicerces da Restauração, é a sala de número 7. Estudaremos as lições 11 e 12. Lição 11, que fala sobre a coligação de Israel, e a lição 12, que fala sobre estabelecer a causa de Sião. Para começar, Priscila, faz a oração para a gente começar, por favor. Licença. Nosso querido e bondoso amado Pai Celestial, nós somos imensamente gratos por este dia. Somos gratos por este momento em que podemos fortalecer nossa fé estudando mais sobre o Evangelho. Somos gratos à nossa vida e por ter feito a missa. Te pedimos que nos conceda a companhia do Teu Espírito para nos ter explicado que vamos aprender, que o Senhor venha nos proteger de todo o mal e venha nos dar um bom restante de semana. Pai, nós te amamos e te deixamos esta oração em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Priscila. A imagem ainda está travando por ele, mas vamos lá. Vamos com o limite que nós temos aqui. Pessoal, para começar a nossa aula, gostaria de mostrar essa imagem aqui para vocês. Eu acho a imagem meio macabra, mas é a imagem que nós temos aí no manual de Alicerces da Restauração. Agora vamos lá. Lorena, por que uma galinha ela junta os pintinhos sob as asas? Lorena, estás aí? Lorena? Acho que a Lorena não está. Vamos lá, Jaine. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Beleza. Ela respondeu aí no PV. Pronto, estou vendo aqui para protegê-los. E você, o que mais, Jaine? Por que a galinha ela junta os pintinhos sob as asas? Então, algo que eu cresci tendo muito presente na minha casa, porque minha mãe sempre gostou desses bichos, né? Então, atualmente, tem uma pata que tem um monte de patinho. E é impressionante o como que esses animais, tanto uma galinha, uma pata ou qualquer outro animal, né, ave nesse caso, a mãe, ela tem aquele instinto de proteção, de cuidado, de, sabe, se importar com o que o filhinho quer, buscar alimento. Então, eu acho que tem muito a ver com o que ela falou aí aqui, né, escrito. Acho que é muita questão da proteção, de estar perto, de saber onde os filhos estão, saber que está tudo sob controle, que eles estão protegidos, estão bem. Eu acho que é mais ou menos isso. Excelente, né? Então, isso agora nos ajuda a compreender um pouquinho mais aquela analogia que o senhor utiliza a respeito da coligação de Israel que a gente vai trabalhar agora. A gente vai lá para a Doutrina e Convênio, seção 29, versículos 1 e 2. Vou pedir para o Aliton ler para a gente, por favor, Aliton. Perfeito, consegue me ouvir? Alto e claro. Dai ouvidos à voz de Jesus Cristo, vosso Redentor, o grande, eu sou, cujo braço de misericórdia expiou vossos pecados, que ajuntará seu povo, assim como a galinha junta sob as asas seus pintinhos. Sim, tantos quantos atenderem a minha voz e se humilharem perante mim e invocarem-me em fervorosa oração. Aliton, o que esses versículos que você acabou de ler nos ensinam a respeito de Cristo? Perfeito. Nesses versículos, né, ele fala que ele está com os braços abertos, né? Uma referência bem grande que a gente tem no Brasil, acho que seria o Cristo Redentor ali, né? O simbolismo, né, que ele tem, né? Sobre os braços abertos, né? Então ele fala que assim como uma galinha junta seus pintinhos, ele também tem esse desejo de juntar todos os seus filhos novamente, né? Todos os que quiserem seguir a ele também. Então, e por que, Aliton? Por que Cristo ele deseja juntar todos os filhos dele sob a sua proteção, sob as suas asas ali, sob os seus braços? Acredito que muito que seja por conta que ele entende todo o plano do Pai Celestial, ele sabe quão importante a gente realmente dar essa devida atenção a ele, né?
porque ele foi realmente o criador desse mundo, e ele sabe do plano e conhece, e sabendo do plano a gente consegue ter essa dimensão de que ele sim, né? A gente buscando a ele, a gente estando debaixo das asas dele, a gente vai conseguir fazer com que o plano seja realmente um plano que vai dar certo para o Pai Celestial, que a gente vai conseguir voltar à presença dele um dia. Então, algo que seja parecido com isso. Excelente, né? Muito obrigado, Wellington. É interessante a gente ver, pessoal, que o Salvador Jesus Cristo, ele deixou muito claro aqui a misericórdia que ele tem e esse desejo que ele tem de colocar todos os filhos do Pai Celestial sob as suas asas, né? Na verdade, assim como a Lorena e a Jane mencionaram, sob a sua proteção. Então, a gente vê com isso que o Evangelho de Jesus Cristo, ele serve justamente para a nossa própria proteção. Eu gosto muito dessa imagem, tem aqui que é interessante, deixa eu colocar aqui. E se você olhar, olha só esses pintinhos aqui, onde eles estão. Estão todos sob a proteção da galinha ali, estão ali preparados. Na verdade, a galinha está preparada para protegê-los de qualquer coisa, né? Aí tem esse perdido aqui, né? Esse aqui é o rebeldezinho, aquele que acha que não deve ler as escrituras, aquele que acha que os mandamentos são uma obrigação, né? Então, o rebelde ali no meio. Mas é isso que Cristo ele deseja. Ele nos deseja dar proteção para cada um dos filhos do Pai Celestial. O problema é que nós, às vezes, somos como esse pitinho rebelde ali, né? Que quer fazer as coisas do nosso próprio jeito, que às vezes acha que os mandamentos servem só para poder mostrar obediência, né? Que não tem nada de mais além disso. Mas olha só a revelação que o profeta Joseph Smith ele recebeu em Doutrina e Convênios, seção 33, versículo 6. Opa, pronto. Hércules, lê para a gente, por favor. Ele não vai conseguir ler, porque ele está na parada. Então, Pri, lê para a gente. Por favor, representante. E da mesma forma reunirei meus eleitos dos 4 cantos da terra. Sim, todos os que crerem em mim e atenderem a minha voz. Então, Priscila, o que o senhor vai fazer pelo seu povo? Vai reunir toda a galera. Exatamente. Resumindo, aquilo que a gente tem ouvido falar muito, o presidente Nelson falar nos últimos anos, a respeito da coligação de Israel. Então, por que a gente está tratando sobre a galinha, o pintinho sobre as suas asas, Cristo, né, fazendo essa analogia, é justamente que Cristo, ele procura nos reunir para quê? Para nos proteger. Então, a gente vai ver nessa aula agora, né, que o Senhor ele ordenou que todas as pessoas elas pudessem se reunir, que elas pudessem ajudar no processo de coligação de Israel e elas também se coligarem em Israel. Então, esse é um dos principais motivos pelo qual a coligação de Israel precisa acontecer. Para quê? Para a nossa própria proteção. Sobre a coligação de Israel, olha só o que o presidente Nelson ele falou em 2018. Vou compartilhar. Manu, lê para a gente, por favor. A coligação é o maior desafio, a maior causa e o maior trabalho que está sendo realizado na Terra hoje em dia. Manu tá triste, é? Não tô, é que eu tô sentindo um pouquinho de dores. Aí por isso que eu não tô nem com a câmera ligada. Estamos juntos, eu estou morrendo de cabeça aqui. Mas, Manu, por que a coligação de Israel é o maior desafio hoje em dia? Acho que... Não, achismo não, mas... É que acho que hoje em dia a gente tem aquele pouco de receio, né, às vezes, de compartilhar o evangelho que a gente não deveria ter, né, porque é o que iria levar a felicidade para as pessoas. Mas eu acho que seja um desafio que... Mas deixa eu me situar rapidinho, que eu não estou conseguindo pensar direito. Bom, foi praticamente o que eu falei, né? Que talvez hoje em dia eu acho que as coisas estão um pouco mais como estava lá na imagem, né? Da galinha com os pintinhos e tudo mais. Às vezes a gente é um pouco rebelde também, né? Em guardar os mandamentos e tudo mais. Como foi dito na aula de ontem, selecionar mandamentos e todas essas coisas.
Mas esse é um desafio muito grande para a gente, às vezes. É um receio de compartilhar, a pessoa negar. O evangelho, isso já aconteceu comigo, às vezes. Tipo, de querer compartilhar o evangelho com a pessoa, compartilhar, às vezes, aquilo querer saber. Porque ela fixa em um certo coisa. Então, quando a gente vai fazer isso de novo, a gente acaba se retraindo, com medo do que aquilo aconteça de novo, talvez. Não sei se a minha resposta foi certa, mas foi que sem pensar agora. Com certeza, foi excelente, exatamente, né? Então, olha só, a Manuela mencionou que um dos motivos pelo qual é o maior desafio é justamente o nosso desafio de compartilhar o evangelho, né? Ainda mais quando você tem uma experiência meio marcante ali de alguém rejeitando e você acaba ficando com medo de compartilhar o evangelho. Excelente, obrigado, Manu. Ah, Jaine, tinha levantado a mão, desistiu? Não, mas além desse que a Manu falou, que eu acho que é muito importante, né? Às vezes a gente abrir nossa boca para falar do que a gente sabe, né? Imagina, como é que outra pessoa vai saber que nós temos o evangelho se a gente não fala? Né? Bem aquilo basicão que a gente aprende na missão, a gente precisa abrir a boca, o Senhor ele vai nos ajudar. Mas uma outra coisa que eu acho, pelo menos é o que eu vejo, né, atualmente no mundo da igreja, é que muitas vezes a gente tem uma visão muito limitada, acho que é limitada, o certo, né? Que é como se a gente pensasse que tem muito, por exemplo, como tem muitas organizações na igreja, cada organização é para trabalhar em alguma coisa muito específica. Mas não, tudo está relacionado com a obra, né? Falar do evangelho, compartilhar o evangelho com todo mundo, né? Então, eu vejo muito isso e eu acho que é um desafio muito grande no nosso dia a dia. É não conseguir vislumbrar que tudo que a gente faz, tudo relacionado ao evangelho, está relacionado a gente falar do Salvador Jesus Cristo, do evangelho dele, né? Sendo para moça, para homens, para rapazes, para crianças, tudo. Tudo está relacionado a gente compartilhar o evangelho. Então, eu acho que é um dos grandes desafios é a gente esquecer essa ideia, né, que cada um está numa organização, que cada um está num chamado, e a gente focar de que todos precisamos falar do evangelho para que todos saibam, né, que a gente tem esse evangelho, que a gente tem essa verdade. Excelente. A Jaine me lembra, né, que uma vez falaram para mim que às vezes as pessoas acham que tem várias igrejas, né? Tem a igreja da obra missionária, que são os missionários de tempo integral, tem a igreja do Seminário Instituto de Religião, tem a igreja da São Socorro, tem a igreja das moças, e cada uma delas totalmente separadas, né? Cada um faz ali a tua parte ali e morreu Maria Preai, né? Não é bem assim, né? Somos todos juntos ali, trabalhando juntos com o mesmo propósito. Excelente. Vai lá, Aliton. Só queria, na realidade, fazer um breve comentário sobre a frase que estava na tela agora há pouco. Essa semana também eu estava pensando sobre uma parte desse discurso do presidente Nelson, né? E estava refletindo depois um tempo sobre nós podemos participar dessa grande obra. E eu estava pensando da seguinte forma, né? Só tem essa grande obra hoje, né? Que ele falou, essa é a grande causa hoje. Né? E se a gente não está participando dela, o que a gente está fazendo na nossa vida? Eu fiquei pensando nisso, né? Será que, tipo, depois que, por exemplo, você serve missão, né? Para mim que servi, para alguns que estão aqui também puderam servir, e que estão, ou os que estão planejando ir ainda, né? Se a gente não está hoje ligado mesmo ali nesse trabalho, né? A gente está fazendo o quê? Né? Então, eu me peguei pensando nisso nesse momento, durante essa semana, e é importante realmente lembrar disso. É a obra agora a ser feita. E se a gente não está fazendo, se esforçando para poder fazer ela, né? Inclusive eu mesmo, será que eu estou fazendo mesmo, de fato, participando dessa obra? O que a gente está fazendo? Né? Será que aí entra aquela frasezinha, né? A gente está dormindo na restauração, só que a restauração já tem um tempo. E ela precisa continuar avançando, né? E eu lembro de uma frase que sempre tem alguém dizendo também pelos discursos, né? Se a gente não está fazendo a igreja progredir, a gente só está fazendo ela ali realmente existir. Então, essa era a minha reflexão que eu estava pensando durante a semana e queria compartilhar com vocês. E aproveitando, Wellington, né, você mesmo ensinou que essa questão aqui da coligação ser a maior causa. Por quê? Por que a coligação é a maior causa hoje em dia do que está sendo realizado?
Olha, eu acredito que muito pelo fato de tempo. A gente ouve, a gente estuda, a gente sente, né, que o tempo ele já não é mais tão grande quanto era há muito tempo atrás para que as coisas possam acontecer, né? Nossos profetas já têm dito que a segunda vinda já está aí batendo as portas, então o Salvador precisa que todos os seus filhos, os que não conhecem, os que ainda estão com o coração duro, possam realmente é, conhecer e possam talvez até se arrepender em nós mesmos, né? Acelerar essa obra realmente, nossa conversão, para que assim o plano, como eu falei no comentário anterior, possa realmente ser válido. Então, essa coligação ela não é só para quem não conhece, né? Então, é para todos nós mesmos nos convertermos a ela. Excelente, né? Eu vejo assim, quando ele fala, né, a maior causa que nós temos hoje, no livro de agora, eu estou estudando o livro de Marco de novo, e estou estudando aquele esquema que eu falei para vocês, né, versículo por versículo. Eu já estou quase 4 meses, já em Jacó 5, né, porque ou escritura que tem versículo, e lá fala muito sobre isso, né, que nós estamos nos últimos dias, e que o Senhor agora chamou os trabalhadores da vinha, nessa última vez, para fazer o trabalho acontecer. Então, essa é a maior causa hoje, se a gente parar para analisar, porque essa é a última dispensação. Então, nós precisamos fazer todo o possível agora, porque depois não vai ter uma outra opção para as pessoas. Então, essa deve ser a nossa maior causa hoje mesmo. E em dezembro de 1830, o Senhor ele ordenou os membros da igreja que se reunissem em Ohio. Então, ali o Senhor já começa a explicar um pouco a respeito do que é coligar, né? A importância de coligar, a importância de fazer as pessoas se reunirem. E logo depois que o Senhor ordenou, né, que os membros se reunissem lá em Ohio, ele revelou ao profeta quais seriam as bênçãos que os membros receberiam caso eles se reunissem lá em Ohio, caso eles se coligassem em Ohio. Vamos ver quais são essas bênçãos que o Senhor prometeu para eles. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Jaine, lê para a gente, por favor. E para que escapeis ao poder do inimigo e vos unais a mim como um povo digno, sem mancha nem culpa. Portanto, por esta razão vos dei o mandamento de que fosseis para o raio. E lá vos darei minha lei, e lá sereis investidos de poder do alto. E de lá os que eu desejarão a todas as nações, e ser-lhes-á dito o que fazer. Eis que tenho uma grande obra reservada, pois Israel será salvo, e guiá-lo-ei para onde eu desejar, e nenhum poder deterá a minha mão. Jaine, então, de acordo com o que você viu, quais são algumas bênçãos que os membros da igreja naquela época receberiam, caso eles se coligassem lá em Ohio? Tem uma coisa que fala no 32, né? Bem no finalzinho, que diz: vos darei minha lei, e lá sereis investidos do poder do alto. Né? Então, está um pouco relacionado com os convênios que a gente faz dentro do templo. Né? Então, é muito importante que a gente esteja preparado para fazer o que o Senhor lhe pede no devido momento. E também, depois, um pouco relacionado com pregar o evangelho, né? No 33, fala que se a gente confiasse, no caso, se aquele povo confiasse nele e fosse para onde o Senhor estava pedindo, né? Tudo ia estar bem. E, basicamente, o Senhor ia fazer com que nada de ruim acontecesse com aquele povo, né? Justamente no final ele fala, né? E nenhum poder deterá a minha mão. Né? Então, uma promessa que o Senhor fala que simplesmente nada que acontecesse podia impedir o progresso da obra. Excelente, olha que interessante, né? Nem os missionários vão deter o crescimento da obra do Pai Celestial. Essa é a maior prova que nós temos de que a igreja ela é verdadeira. E, Alisson, de que forma essa coligação que está acontecendo hoje, a coligação na sua ala, na sua estaca, no templo, aqui, nos permite receber proteção e força espiritual? Desculpa, eu estava meio distraído aqui. Você pode repetir para mim, por favor, a pergunta? De que forma essa coligação que está acontecendo hoje, na sua ala, na sua estaca, agora no templo, nos permite receber força e proteção espiritual? Olha, eu acredito que a gente recebe essa força, né, essa proteção espiritual dentro das alas da estaca, né, dentro do templo agora também, né, daqui a alguns meses talvez, muito pelo fato de que, como
a Jane agora mesmo falou, né, e estava no trecho, que a gente é importante para que essa aula possa acontecer, ela não vai ser frustrada, né? Então a gente precisa também, às vezes, ter essa segurança para poder fazer essa obra, né? E o Senhor vai nos abençoar à medida que a gente for obediente e continuar arregaçando as mangas e trabalhando. Excelente, né? E, assim, às vezes a gente tem aquela falsa impressão de que é possível eu viver os mandamentos sem frequentar a igreja no domingo. A igreja é só um prédio, então eu não preciso ir para a igreja no domingo. Né? E o Senhor deixa muito claro a importância de nós nos coligarmos, nos reunirmos. O Senhor não espera que cada um viva de forma isolada e cada um viva o evangelho da sua vida, na sua vida pessoal. Ninguém precisa mais se reunir para nada. Na verdade, o Senhor ordena que todas as pessoas se coliguem e se reúnam. Naquela época, era em Ohio. Hoje, cada um se reúne na sua própria ala, na sua própria estaca. E por que isso? Essa semana, no Velho Testamento, a gente está estudando um pouco a respeito dos 10 mandamentos. Um desses mandamentos é justamente o dia do Senhor. Para que serve o dia do Senhor? Deixa bem claro, né, nos versículos que é para nossa própria santificação e para que nós possamos ajudar outras pessoas no processo de santificação. Então, olha a importância de você frequentar a igreja no domingo. Por meio de você frequentar a igreja no domingo, se reunindo com os santos, se reunindo com as outras pessoas, você vai poder se santificar, ou seja, se tornar mais semelhante ao Salvador Jesus Cristo, e ajudar outras pessoas, quando você servir essas pessoas também, a serem santificadas. Então, esse é um dos maiores propósitos que nós temos de nos reunirmos na igreja no domingo, né? Esse processo de santificação. Então, é algo que o Senhor ordena que nós façamos, que nós possamos nos reunir, seja na ala, na estaca, nos templos, e isso vai nos trazer essa força espiritual. Às vezes a gente pensa que, eu tenho meu chamado, eu fui chamado para aquele chamado porque eu sou mais qualificado. Provavelmente isso aconteceu mesmo. Só que muito mais provável que o Senhor te chamou para aquele chamado ali, para que ele possa te ajudar no processo de santificação e você se tornar mais semelhante a ele. Então, quando você serve as outras pessoas, você muda no processo. Às vezes a gente pensa, não, porque eu posso fazer muito pelos outros. E, de fato, você pode fazer muito pelos outros. Mas a principal mudança que vai acontecer numa ala é a mudança que vai acontecer dentro de você. Isso é o mais importante. Né? Então, olha a importância que nós temos, então, de nos reunirmos. Quando a gente se reúne, a gente facilita para que nós possamos crescer, para que nós possamos evoluir, criar um couro mais grosso, né, para aguentar aí as lapadas da vida, né? Então, é importante isso. Vocês conseguem compreender, nós temos aqui todos os líderes jovens aqui, né? A Jaine está aqui no Conselho Estudantil, o Alisson no seu chamado, o Hércules está ali no quórum, a Priscila está nas moças, né, Priscila? Moças e História da Família. Oh, coisa boa, né? Isso é bom demais. Né? Então, a Manu ali está no Jaz da Estaca, então são líderes muito jovens aqui. E assim, a gente pode ter aquela preocupação de achar que o chamado é só para nos dar dor de cabeça, não, mas você olhar o quanto que você tem sido refinado nesses últimos dias, meses, anos, e você vai ficando calejado mesmo, né? E é para isso que serve. Quanto mais você serve ao próximo, mais você se torna semelhante ao Salvador Jesus Cristo. Então, olha só a importância de se coligar. Aí vem aquela questão, né, que a gente já trabalhou em aulas passadas, mas é importante de revisar, é como é que cada um de nós pode participar no processo de coligação. Vou compartilhar aqui o presidente Nelson também nessa mesma citação, que ele fala aqui para a gente. Manu, lê para a gente, por favor. Sempre que vocês fazem alguma coisa para ajudar alguém nos dois lados do véu a fazer os convênios fundamentais com Deus e receber as ordenanças essenciais do motivo do templo, você está ajudando na coligação de Israel. Então, como, Manu? O que você pode fazer para ajudar na coligação de Israel? Servir dentro do templo é fazer trabalho de templo História da Família, é coligar Israel dos lados do véu. Exatamente. Excelente. Como é que a gente coliga Israel, pessoal? A gente tem que compreender, né, como é que Israel ela vai ser coligada. Aqui ele deixa muito claro
quando as pessoas fazem convênios. Então, o que acontece todas as vezes em que alguém é batizado, é confirmado, passa pelas ordenanças do templo, ele recebe ali a promessa de que ele vai receber as mesmas bênçãos que foram prometidas a Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, aquele convênio abraâmico, essas maiores bênçãos nós podemos receber nessa vida, que é a oportunidade de entrarmos no reino celestial, nós recebemos isso a partir do momento que nós fazemos convênios com o Pai Celestial. Então, todas as vezes que alguém faz convênios, ela está participando do processo de coligação. Só que o que acontece? Quando você ajuda outras pessoas a fazer convênios, você está ajudando no processo de coligação. Então, como é que você ajuda as pessoas a fazerem convênios? Deste lado do véu ou do outro lado do véu. Não, então, nós temos duas formas aí. Seja quando você ajuda pessoas a serem batizadas, ou pessoas fazendo por meio do trabalho de história da família. Temos ali as duas formas de nós coligarmos dos dois lados do véu. Priscila, você acabou de mencionar que você tem trabalhado na história da família. Como é que tem sido essa experiência de ajudar na coligação de Israel do outro lado do véu? Tem sido muito, na verdade, assim, eu já exerço esse chamado há algum tempo, né? Mas, assim, depois que eu vim para a Cidade Nova, a gente tem trabalhado com mais afinco dentro da história da família e ter aprendido cada vez mais como nós podemos usar as ferramentas. E é tão interessante porque na hora que eu estou fazendo, que eu estou me envolvendo mais, eu posso ver as bênçãos do Pai Celestial e o sentimento é de muita gratidão de poder também ajudar essas pessoas. É como sempre tá aquele sentimento de alguém agradecendo por eu estar fazendo esse trabalho. E eu quero prestar até o meu testemunho, né? Porque eu já sou um membro há tanto tempo da igreja, vai fazer uns 10 anos já, e sempre me ensinaram sobre a história da família. Mas eu nunca tinha conseguido acrescentar a minha árvore familiar, que a minha família, por parte de mãe, ela é bem pequena, mas por parte de pai, ela é bem extensa, só que eu nunca conseguia sair do nome da minha avó, por parte de pai. E então, quando foram falar, né, sobre a história da família, foram falando, à medida que vocês forem se esforçando para fazer, o Senhor ele vai abençoar com que vocês consigam realizar a história, a árvore familiar. E eu pude ver isso se cumprindo muito forte. O meu pai, na verdade, hoje ele é o que mais me ajuda a coletar os dados dos meus bisavós, dos meus tataravós. E a gente está alimentando bastante a árvore familiar também com fotos, com lembranças. Então, eu pude fortalecer muito o meu testemunho sobre como o Senhor ele nos abençoa através da história da família. E eu sou muito grata por poder, na verdade, estar podendo ajudar essas pessoas e também estar ajudando a minha família e minha posteridade também. Excelente. Né? Quando tiver até o bacuri, né, Priscila? Não vai ter muito esforço, muito trabalho para fazer em relação à árvore, né? Vai ser só complementar. Isso mesmo. Sabe o que eu penso nisso também? Eu penso, rapaz, o Miguel vai ser muito beneficiado, né? Que ele vai pegar uma árvore lá gigantesca só para ele dar continuidade ali. E o mais legal é assim, que tem muita gente que está vivo ali, eu já coloquei as informações. Então, o pessoal acha que minha árvore vai colocar só gente falecida. Mas aí você pega, né, as pessoas morrem algum dia. Então, eu tenho alguns primos ali que eu coloquei, que estão vivos hoje, mas quem sabe daqui uns 2, 3, 4, 5, 20, né, 50 anos não morreu. Então, meu filho ele já vai ter acesso à informação da data do nascimento, do local do nascimento, e já vai poder fazer a obra vicária pelo indivíduo depois, não vai ter tanto trabalho, né? Então, fazer, já se preparar ali, né? Vai lá, Manu. Lembrei agora, né, que a Priscila falou que o Senhor, ele, quando a gente quer, né, realmente, assim, fazer o trabalho, o Senhor abençoa. Eu encontrei tanto parente de Breves, de Portel, né, que é o interior do Pará, assim, lá para o plano de Marajó, assim, porque a minha árvore, ela vai até, se eu não me engano, até a 5ª ou a 6ª geração, completa por parte de mãe, né? Só que eu não consigo subir mais. Então, eu lembro que tu estava falando, você consegue subir, vai fazendo as moitas, né?
Aí eu tô fazendo as montas e é cada coisa que... Porque, tipo assim, os irmãos da minha bisavó ainda são todos vivos. Tipo, de 105 anos, 107 anos, todas essas coisas. Então, tudo que eu consegui pegar, eu fui pegando. Da parte da minha mãe, parte de pai, que mora tudo pra lá e tudo mais. Eu fui pegando praticamente tudo. E eu fui abençoada recentemente com os dados do meu bisavô, por parte materna. E eu encontrei muitos dados dele, fotos, eu encontrei onde ele trabalhava todos os anos, aquela carteira de trabalho antiga, assim, que tem o nome até dos filhos, dos Uhum. descendentes da pessoa e tudo mais. E eu fui muito abençoada nesse quesito. Tipo, teve um tempo, porque quando eu me batizei na igreja, o que me chamou a atenção foi o trabalho de tempo e história da família. Tanto que a primeira vez que eu visitei a igreja foi numa feira do tempo e história da família, da estaca entre o caminho no tempo. E aquilo me chamou muita atenção. E eu comecei a trabalhar naquilo. No tempo estava muito empenhado, depois eu dei uma fracassada, assim, que dei uma recaída. Aí eu voltei de novo a fazer. Nesse que eu voltei de novo a fazer, eu consegui muitos dados de muitos parentes, tipo, de parentes muito, muito distantes. E eu encontrei, tipo, alguém indexou o nome da minha tataravó, que automaticamente puxou para minha árvore quando estava pesquisando. Eu falei, como assim? E os dados todinhos batiam. Todos os dados batiam. Eu falei, caramba, como é que eu vou encontrar agora essa pessoa? Aí eu tô realmente lutando agora para ver se consigo aumentar a minha árvore, sabe? Um pouco mais pro lado, sabe? Tipo, eu tô começando agora na minha parte paterna. Fazer a minha árvore na parte paterna, que não tem quase nada mesmo. Mas eu tô feliz porque na materna tá dando certo, mas é isso. Eu lembrei disso agora. Excelente, parabéns, viu, mano? Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, e é essa a ideia. A gente tem que entender que o trabalho precisa ser feito. Ah, mas eu não tenho mais pessoas para subir na árvore. Como eu disse, né? Vai para a moita, né? Vai na lateral, alguma coisa precisa ser feita, não pode ficar sem fazer nada. Vamos lá, Jaine. Como é que foi a experiência, e espero que continue tendo essa experiência, de coligar Israel deste lado do véu? Meu chamado na ala continua esse. Inclusive, eu olhei para o bispo e falei assim: não, tu tá de palhaçada, né? Acabei de chegar na missão e tu me dá um chamado, mas eu realmente sabia que eu tinha que aprender ainda mais, sabe? Que eu precisava ainda dar o meu melhor. Não E tem batizou sido. suficiente na missão, tá vendo? Não trabalhei, aí preciso trabalhar aqui em Belém. Mas é impressionante que no momento que ele me perguntou sobre o chamado, eu fiquei um pouco assustada. Eu fiquei, égua, só precisava de um pouco de sossego em relação à missão, a falar com pessoas, né, recém-conversos. Só que está sendo um momento incrível, incrível, porque eu não estou mais naquele chamado de eu estou o tempo todo com a plaqueta aqui, né, e eu preciso sair de casa e preciso me dedicar o tempo todo, sabe? Não é que nem uma missão, né, quando a gente vai e sai de casa para outro estado, mas tem sido muito bom porque a gente lembra de quão bom é aquele sentimento de estar na missão, de ajudar as pessoas a explicar coisas básicas, tipo, olha, é assim que a gente lê aqui no o hino, né? Então, assim, basicamente, resumindo, eu podia falar a noite toda sobre isso, que é um assunto que eu amo muito, mas tem sido muito bom. É muito incrível quando a gente vê o quanto que o evangelho ele faz muita diferença na vida das outras pessoas, né? Assim como ele também faz na nossa. Eu acho que a questão é que às vezes a gente cai muito na nossa zona de conforto de não, já servi minha missão, acabou, pronto, já deu o meu melhor. Mas não, né? A gente precisa fazer isso até o último dia da nossa vida. O Senhor ele pede que a gente faça isso. Então tem sido muito bom poder compartilhar o meu testemunho, minha alegria, mostrar para as pessoas que não é porque a gente está numa igreja que a gente vai deixar de ser feliz, vai deixar de se divertir, né? Mas que a gente vai fazer tudo isso levando em conta aquilo que o Senhor ele quer que a gente faça. Então, algo que também que eu senti o desejo de compartilhar é que esse final de semana
teve um 70 que passou aqui na nossa estaca, e foi muito incrível, porque eu gosto muito de gente que é muito grossa, muito, sei lá, que não tem o papo na língua, sabe? Eu aprendo Isso muito me mais assim. preocupa, porque tu gosta de mim. Agora eu comecei a ficar chateado. Exatamente. Mas, nossa, ele foi o 70 que eu vi, assim, o mais diferente de todos, porque ele não estava nem aí porque ele estava falando. Ele até, em alguns momentos, ele estava até usando palavras muito duras, e eu fiquei assim, nossa, que legal! Foi muito bom, foi muito incrível. E algo que ele falou, assim, é que a gente não tem que se contentar, né, nesse caso de pregar o evangelho. Ele falou assim, não temos que nos contentar se nós estamos fazendo sei lá, indexação, se a gente tá pesquisando a história da nossa família, a gente não tem que achar que isso é o suficiente, porque o chamado que o Senhor ele pede para que a gente faça é que a gente trabalhe em ambos os lados do véu. Então, se a gente está trabalhando só em um dos dois lados, isso não é o suficiente para o Senhor. Ele chamou, lógico, a gente ao arrependimento e tudo mais, e depois ele fez ainda mais um convite. Ele falou assim mesmo, convide todo mundo para ser batizado. Você não precisa ter medo. Convide as pessoas para ir na igreja, compartilhem o testemunho de vocês e convidem as pessoas para seguir o Salvador Jesus Cristo, porque é isso que ele pede para que a gente possa estar fazendo nesse momento. Então, eu achei muito incrível isso da parte dele, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente já deu o nosso melhor. E não é assim, a gente não deu nada, né? A gente pode ter saído da nossa casa, a gente pode ter ido, sei lá, mas a gente não está dando nada para o Senhor, né? A gente só tem que continuar, a gente só tem que se arrepender, realmente convidar as pessoas, né? E é aquilo que a gente aprende na missão. Enquanto a gente não convidar uma pessoa para algo, ela não vai ver a necessidade de mudar. Então, quando a gente abre a nossa boca para convidar uma pessoa para ir na igreja, para ser batizado, né, para ir no instituto, para fazer qualquer coisa relacionada ao evangelho, a pessoa ela vai ver a necessidade de que aquilo é algo muito importante para nós e que também pode ser algo muito importante para a vida dela. Excelente, né? Perfeito. Muito obrigado, Jaine. A Jaine que gosta de gente braba. Quero ver só. Mas excelente, pessoal. Então, vamos fazer uma meta, então, né? O que você vai fazer a partir de hoje para poder coligar Israel a ambos lados do véu? Então, pense aí um pouquinho. Como é que você vai ajudar outras pessoas a fazerem convênios com Deus, seja deste lado, seja do outro lado do véu? Vamos lá. Meio minuto para vocês pensarem. Certo? Eu convido vocês a colocar em prática, né? De fato, é difícil para alguns, né, trabalhar seja desse lado ou do lado do véu, mas é algo que o Senhor espera que nós façamos. O presidente Nelson deixa muito claro que esse é o maior desafio, essa é a maior causa e o maior trabalho que está sendo realizado na Terra hoje em dia. É isso. Eu vou dar uma dica para vocês. Todos nós aqui temos chamados na igreja hoje. Então, a gente precisa aprender a focar naquilo que o Senhor deseja que nós façamos naquele momento. Existe um foco que deve ser dado. E qual é o foco? Coligação de Israel. É o que o profeta tem dito o tempo inteiro. Agora, vocês viram os primeiros discursos da Conferência Geral, foi tudo a respeito de obra missionária. Coligar Israel deste lado do véu. Então, o Senhor ele tá ali desejoso que a maior quantidade de filhos dele possível possam ter essa oportunidade. Então, a Priscila ali, já tem ali já uma parte lá que ela está fazendo a história da família, né? Agora ela pode pensar no chamado dela nas moças, como é que ela pode ajudar na coligação de Israel em relação às moças dela, a Manu em relação ao Jaz, a Jaine, né, já está na obra missionária, mas agora também pensar agora indo do outro lado do véu, o que eu posso fazer também. Então, é envolver o nosso chamado o máximo possível nisso que o Senhor espera que nós façamos. Às vezes, a gente tem, por exemplo, aquele chamado muito administrativo com o secretário da ala, e fica pensando, ele só cuida do administrativo. Não é isso que o senhor quer. O senhor quer que ajude a coligar Israel dos dois lados do véu. Como é que ele vai fazer isso? Não faço a mínima ideia, mas é o que o senhor espera de nós hoje. Mas vamos lá. Partindo agora para a lição número 12. Às vezes, pessoal, a gente fica com aquela dúvida de pensar assim, o que o Senhor deseja de mim hoje? O que o Senhor espera que eu faça na minha vida, né? O que ele espera do meu futuro? Em 1829, o profeta Joseph Smith ele recebeu uma revelação para Oliver Cowdery, Hiram Smith e Joseph Knight. E esses homens eles queriam justamente saber isso.
o que o Senhor esperava deles, o que o Senhor desejava que eles fizessem. Vamos ver qual foi a resposta do Senhor para esses 3 homens ali. Deixa eu compartilhar. Priscila, lê para a gente, por favor. Agora, como me pediste, eis que te digo, guarda meus mandamentos e procura trazer a luz e estabelecer a casa de Sião. Pode ler os 3. Doutrina e Convênios 11:6. Agora, como pediste, eis que te digo, guarda meus mandamentos e procura trazer a luz e estabelecer a casa de Sião. Doutrina e Convênios 12:6. Agora, como pediste, eis que te digo, guarda meus mandamentos e procura trazer a luz e estabelecer a casa de Sião. Vendo aí? É para não esquecer, né, não? Agora, Priscila, como? O que significa essa frase? Trazer a luz e estabelecer a causa de Sião. Bom, tem umas escrituras, né, de doutrina e convênios que falam que quanto... Não é o resumão, né? Não é que esteja escrito assim, mas que quando nós guardamos os mandamentos, nós vamos ficando cada vez mais iluminados, nós vamos ficando cada vez mais à semelhança de Jesus Cristo. E como eu gosto muito de Paulo, né, que lá nas Escrituras fala, ele diz, né, que melhor do que a gente prestar nosso testemunho com a nossa fala, é prestar o testemunho com as nossas ações. Então, quando nós mostramos para as pessoas que, através das nossas ações, cumprir com os mandamentos de Deus tem sido algo bom na nossa vida, elas também vão sentir esse desejo de seguir o evangelho, que as pessoas ficam pensando, seguir o evangelho vai me deixar presa, eu não vou me sentir feliz, eu gosto de fazer as coisas do mundo. E quando é totalmente o contrário, quando nós guardamos os mandamentos, nós podemos sentir mais ainda o amor do Salvador e nós podemos sentir mais liberdade em meio a tanta confusão que está acontecendo aqui na Terra. Então, quando nós fazemos isso, se cada um for fazendo a sua parte, nós vamos ajudar as outras pessoas a terem uma outra visão do evangelho, que não seja indo para o lado ruim, e nós vamos ajudando a restabelecer Sião. Excelente, né? Imagina só, o pessoal que conhece o Egros fala, o Egros é daquela igreja lá, então presta não, né? Olha só, né? O indivíduo, né? Então, de fato isso, né? A gente precisa pregar o evangelho tanto por palavras como também por exemplo. Estou brincando, viu, Egros? Mas a primeira coisa que a gente precisa compreender é se você vai estabelecer Sião, ou seja, criar Sião, fazer com que Sião aconteça, a gente tem que saber o que é Sião. Olha só o que o Senhor explica, o próprio Senhor ele fala, né, o que era Sião. Vamos, Moisés 7, 18 a 19. Aliton, lê para a gente, por favor. Vamos lá. E o Senhor chamou seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. E Enoque continuou pregando em retidão ao povo de Deus. E aconteceu em seus dias que ele edificou uma cidade que foi chamada Cidade da Santidade, sim, Sião. Então, Aliton, como é que o senhor descreve Sião? O que é Sião? Ele descreve que era uma cidade que não havia pobres, eles se ajudavam, provavelmente não, né? Eles se ajudavam mutuamente, e que era uma cidade que era santa, né? Edificada, ou seja, eles guardavam os mandamentos de Deus para poder serem assim santificados, e fez com que eles pudessem ser chamados de Sião, né? Exatamente. Então, olha só quanta coisa a gente tinha. Então, o que é estabelecer causa de Sião? É fazer com que a tua ala fique desse jeito. É fazer com que a tua família fique desse jeito, né? É ficar como? Primeiro ali, unos de coração. Então, unidade, união, sem contenda, sem confusão, sem briga. Depois, né, viviam em retidão, ou seja, né, eram pessoas dignas, todo mundo vivendo em dignidade, todo mundo guardando os mandamentos. E depois, não havia pobres entre eles, ou seja, todo mundo se ajudava, né, como o Wellington mencionou. Deixa eu ver ali. Não, então, é isso ali que é Sião. Então, aí você pensa no seu chamado,
como é que você pode estabelecer Sião no seu chamado, sabendo que isso aqui é Sião? Numa outra revelação, o Senhor explica um pouquinho mais sobre o que é Sião. Manu, lê para a gente, por favor. Portanto, é verdade, assim diz o Senhor, que Sião se regozije, pois isto é Sião. E os puros de coração, portanto, que Sião se regozije, enquanto se lamentam todos os inimigos. Excelente, né? Então, Manu, e agora? Como é que o senhor descreve Sião? Ele fala que são pessoas puras de coração. Puros de coração que se regozijam enquanto se lamentam todos os inimigos. Bom, ele fala que Sião se regozija, pois isso é Sião. São pessoas puras de coração, praticamente. Excelente. Então, olha só. Sião são os puros de coração. Então, será que eu estou ajudando a estabelecer Sião? Então, você tem que começar primeiro por você, né? Você não consegue estabelecer nada por outras pessoas, né? Você tem que começar ali por você. Aí a pergunta é, eu vou para a Jaine para poder causar confusão. Vamos lá, Jaine, agora você já sabe o que é Sião. Como é que você pode estabelecer, então, Sião na sua própria vida? Chapa quente, hein? Mas... Pergunta fácil, deixa para o seminário. Olha, eu acho que, trazendo um pouquinho para a minha própria vida, eu acho que eu posso começar, além de mim mesma, né? Porque eu acho que é muito importante, se eu não for minha própria Sião, não tem como eu tornar os outros ambientes que eu frequento Sião. Eu acho que começando com algo pessoal, né? Fazendo com que os mandamentos, eles se tornem mais, uma coisa assim, mais presente em minha vida, né? Jejum, ir para a igreja, né? Fazer todas essas coisas para me tornar uma pessoa limpa e tornar Sião. Mas eu acho que eu também gosto de pensar sobre família, porque eu acredito que a maior parte do tempo, além de quando eu estou para a igreja, instituto, trabalho, né? Além disso, estudos, eu passo muito tempo em casa também. Então, eu penso que eu preciso tornar o meu lar um lugar, né, para ser chamado de Sião. Mesmo que tenha não membros aqui na minha casa, mas eu acho que se eu me torno Sião, e se eu pretendo tornar a minha casa, meu lar, Sião, as pessoas também vão sentir isso, né? Vão viver dessa forma, mesmo que elas não entendam como a gente entende, mas acho que é algo muito importante. Excelente. Estou aproveitando que a Jaine falou a respeito do lar, como é que você pode transformar o seu lar em Sião? Bom, acabei de digitar ali no chat eu lembrei da letra do hino Luz Espalhai, né? Que ele fala, luz espalhai por todo o seu caminho e com força dai, distribuindo luz, né? Então, a grande questão, acho que é exemplo, né? Aqui em casa, não sei se é o mesmo exemplo da Jane, mas ela citou, nem todos são membros, né? Só eu e meu irmão Albert. E acho que a grande coisa que a gente pode fazer, que a gente sempre se compromete a fazer com ele, é sempre dar o exemplo, né? Então, o exemplo que vai fazer com que, muitas das vezes, não vai ser o que você vai dizer, mas sim as suas atitudes que vão puxar alguém, ou que vai fazer a diferença para alguém, né? Ver que você realmente é diferente, que você tem a acrescentar na vida dela. Então, acho que seria isso. Excelente, né? Então, olha só, pessoal, Deus, ele espera que você possa edificar Sião, que você possa estabelecer Sião, seja na sua própria vida, seja no seu lar, seja no seu trabalho, na sua faculdade ou no seu chamado. Então, aí você compreende que ser Sião exige primeiro unidade, ou seja, sem conflitos, sem contendas, né? Trazer a paz. Depois, exige dignidade, retidão. Depois, exige ali a questão da caridade, de abençoar a vida de outras pessoas. Então, isso e ser puro de coração. Então, isso é Sião. Aí você começa a pensar um pouquinho, poxa, será que eu estou estabelecendo Sião na minha própria vida? Analisando a minha vida, será que eu sou unido com outras pessoas? Será que eu vivo em retidão? Não tem algum ponto que eu preciso ali melhorar? Eu tenho caridade, né? Eu sou puro de coração? Aí você amplia um pouco mais o seu leque para a sua família.
Será que você tem ajudado a estabelecer Sião na sua família ou você tem ajudado a trazer contenda na sua família? E é importante que a gente, né, que pegou o beco aí, e o Wellington mencionaram que eles têm famílias que nem todos são membros da igreja. Aí a pergunta é, será que eu, sendo membro da igreja, eles não, eu tenho ajudado a estabelecer Sião? Eu tenho feito todo o possível para que meu lar seja Sião e as pessoas vejam, né? O Wellington colocou ali, seja o exemplo, né? Então, na minha ala, será que eu sou aquele que é o pacificador ou sou aquele que traz a confusão, sou sementinha da discórdia? Eu sou puro de coração, eu vejo as pessoas com os olhos do Pai Celestial, então tudo isso envolve ser Sião ali. Sabe o que é pior? Imagina só, será que a minha ala não é Sião porque eu não deixo que ela se torne Sião? Ela só não é Sião porque eu tenho atrapalhado, eu tenho feito com que as coisas elas não aconteçam? Então, a gente precisa pensar muito nisso, Nelson. O que eu estou fazendo para poder transformar a minha ala, a minha família em Sião? Olha só o que a Claudia de Todd Christofferson ele fala sobre Sião. Priscila, lê para a gente, por favor. Seremos unos de coração e vontade quando individualmente colocarmos o Salvador no centro de nossa vida e seguirmos aquele que ele comissionou para nos liderar. Excelente. Então, olha só, Priscila, aqui ele deixa muito claro o que você pode fazer no seu casamento, por exemplo, para que você e o Hércules sejam unos de coração e vontade. Ele dá 2 dicas aqui. Primeiro, colocar Cristo no centro da vida de vocês e depois seguir os líderes. Sobre esse primeiro ponto, Pri, como é que você pode, quais são algumas ações simples que demonstram que você e o Hércules colocaram Cristo no centro da vida de vocês? Ou melhor, que vocês colocaram Cristo no centro do casamento de vocês? Nossa, é bem interessante, porque quando a gente estava na outra ala, não querendo falar que uma ala é melhor do que a outra, né? Não, jamais. Mas porque a gente estava lá, estava passando por muitas coisas, né? Tendo muitas experiências com a minha família, enfim. Mas também a gente era do mesmo chamado, era do CHF também, de História da Família, ele líder e eu era consultora. E teve uma época que eu estava achando que isso estava nos afastando ao invés de ficar mais unidos. Ok, né? Foi. A gente veio para cá, recebeu o mesmo chamado e eu fiquei, não, tem alguma coisa aí. Não aprendi ainda. Oi? Não aprendi ainda, né? A gente ainda não aprendeu. Acho que era mais eu, né? Eu sou mais brigona. Mas esse ano nós fizemos muitas metas espirituais e muitas que nós estávamos falhando. Uma delas é o Instituto, né? E era, né? Porque agora a gente está 100%. E nós podemos ver como isso tem nos unido bastante. E as bênçãos também, que quando a gente começa a estudar, nós vemos as promessas de Deus, nós vemos as promessas da história da família que vem trazendo mais forte o espírito, quando nós estudamos as aulas, quando nós fazemos o jejum, quando nós estamos empenhados juntos na igreja. Então, nós literalmente esse ano estamos colocando Cristo como centro das nossas vidas. Nós estamos deixando de ser nós dois e formando um triângulo que é fazer com que Cristo faça parte da nossa caminhada. E isso não está só afetando somente nós dois, mas está afetando outras pessoas também, porque nós, como nós temos o chamado juntos, nós vamos afetar outras pessoas também. Então, como vamos dizer, nós somos a liderança, né, do rebanho, vamos ajudando os outros irmãos e as outras pessoas que não conhecem a história da família. Então, se nós não formos unos de coração, nós não vamos conseguir ajudar essas pessoas a serem unidas também. Então, a gente precisa sacrificar, vamos dizer, as vontades do homem natural e deixar o Espírito falar bem mais alto para que nós possamos ajudar também essas pessoas a sentirem o mesmo Espírito manso que nós sentimos. E assim nós vamos fazer com que o Espírito ele não seja somente nós, mas por completo. Excelente, né? Perfeito.
Eu vejo a Priscila, né, e a Monu falando, agora que eu cheguei na ala, numa das alas da estaquicidade nova, as coisas são boas, não sei o que e tal. É claro, pessoal, você tem interesse na estaquicidade nova, é a estaca que eu tô lá. Então, é claro que as coisas vão andar, vão funcionar. Eu tô lá na estaca, espera só daqui a 2 meses, quando for embora, aí tudo vai desandar. Tava demorando para te falar. Tá demorando muito. Ai. Espera só ir embora, aí o negócio vai tudo desandar. Mas é interessante demais a gente ver isso, né? Que você se une de coração e vontade não é simplesmente vocês, cada um de nós fazer aquilo que nós achamos que é interessante, então a gente se juntar para poder fazer algo junto. Não é isso. Não é unir vontades, não é isso. Ser une de coração e vontade é você, todo mundo abrir mão de algo para poder colocar Cristo no centro. Consegue imaginar como é que seria a sua ala se todas as pessoas deixassem de lado as suas opiniões pessoais, seja a respeito do bispo, da presença de socorro, de qualquer pessoa, e colocasse Cristo no centro da sua ala? Consegue imaginar como é que seria a sua família se o casal deixasse de se preocupar demais com as falhas e defeitos um do outro, com a vontade pessoal que eles têm, e começasse a colocar Cristo no centro da família? Como as coisas não iam mudar? Quero falar de novo. Fala, Pri. Eu tenho várias experiências em relação a isso, né? Porque eu sou muito... Na verdade, eu sou mesmo. Eu gosto de expor minha opinião. Eu gosto muito de falar. E o Hércules sempre me chama a atenção nisso. Priscila, tu tem que deixar mais de lado, contenda, tu tem que parar de olhar para o irmão, ficar julgando, que às vezes eu falo, mas o irmão não veio hoje, fulano. Aí eu ficava criticando, né? E nisso eu acabava colocando uma trave no meu olho, que ao invés de olhar para aquela pessoa e ver as necessidades dela e procurar ajudar, não. Eu ficava criticando, me afastando da pessoa e deixando o espírito ruim habitar, né? E o Hércules tem me ajudado muito. O Hércules é muito bondoso. Eu digo que ele é a mulher da relação e eu sou o homem, né? O Hércules, ele é muito bondoso em olhar para as pessoas. E, nossa, como isso tem ajudado a sentir mais forte ainda como o Salvador, ele vem nos ajudar através de quando nós deixamos as coisas ruins de lado e nós vemos o lado sempre bom das pessoas, né? Porque Cristo, ele é isso. Cristo, ele procura sempre ajudar. E é isso que ele quer que nós também possamos fazer. E antes, eu brigava muito na minha aula, nos grupos, né? E hoje eu tenho parei, na verdade, né? Parei com isso porque eu me estressava, acabava também estressando as irmãs e ficava uma bagunça só. E eu pude sentir mais forte ainda o amor do Salvador por mim e como eu posso sentir o amor mais forte pelas outras pessoas, ao invés de julgar, de criticar, procurar ajudar, procurar ter uma empatia maior por elas. Então, eu tenho experimentado bastante da inspiração do Salvador em relação a essa mudança, deixar mais forte o espírito. Nossa, esse ano eu estou muito... Mas tu viu por que você mudou? Porque você está na estaca onde eu moro. Então, tá, né? O espírito assim, né, vai descendo sobre todas as pessoas em volta e a pessoa vai mudar. Mas excelente, pessoal. Então, é isso que você espera que nós possamos fazer. A coisa mais fácil do mundo é a gente querer colocar a nossa vontade pessoal acima de todas as coisas. Todos nós, em algum momento da nossa vida como líderes, a gente vai acabar encontrando pessoas que nós lideramos, que são pessoas que são muito difíceis. E a parte mais difícil nisso tudo é você colocar Cristo no meio e esquecer um pouco os desafios, aquela pessoa que é difícil e tal, e você concentrar no que é mais importante, que é servir, que é amar as pessoas e tudo mais. Então, precisamos colocar Cristo no centro do nosso chamado, no centro da nossa família. A Manu colocou ali, a Cícia que me ensinou, me falou uma vez, algo que eu nunca esqueci, que quando estamos vendo algo ruim em alguém, devemos pensar em 3 qualidades dela. Excelente, gostei da estratégia ali. Ou melhor ainda, né? Nem veja o que tem de ruim na outra pessoa, fechar os olhos mesmo. Porque é fácil, pessoal, é muito fácil a gente ver as falhas das outras pessoas. Eu tive um bispo que ele, todas as vezes que eu era conselheiro dele, né?
Todas as vezes que eu começava a falar mal dos membros da aula, ele pegava e dizia assim, né? Nos recônditos da alma, adorizar que não se vê. E é verdade. Você olha para aquela pessoa que você pensa assim, poxa, essa pessoa é assim, sensata, pessoa difícil e tal. Aí, quando você conhece melhor a pessoa, conhece os desafios dela, aí você começa a amá-la, porque você sabe, poxa, né, ela é aquilo que a sociedade criou, né? Acabou transformando ela, infelizmente. Infelizmente, ela é uma pessoa que tomou da taça amarga e se tornou amarga. Não pode acontecer, não é o certo, mas infelizmente acontece. E a gente aprende a amar aquelas pessoas ali. Mas é isso, pessoal, que nós possamos estabelecer esse ano na nossa família, na nossa própria vida, na nossa ala, e ajudar as outras pessoas também a se fortalecerem no Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado pela presença de vocês. Eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Aliton, ore para nós encerrarmos, por favor. Vamos lá. Nosso amado Pai Celestial, Pai, nós somos gratos, Pai, por esse dia, somos gratos por tua bondade em nos conceder, Pai, esse momento na aula do Instituto, e podemos aprendermos um pouco mais sobre o teu Evangelho, e assim nos prepararmos para os desafios que advêm em nossas vidas e poder ajudar também alguns de teus filhos. Pai, pedimos que o Senhor possa nos conceder uma ótima noite, possamos também ter um ótimo dia amanhã, e que possamos lembrar de Ti, Pai, sempre, constantemente. E assim tomamos as melhores decisões para nossas vidas. Pai Celestial, a oração que fazemos a Ti, e esperamos que tudo possa ser feito conforme a Tua vontade, não a nossa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Aliton. Obrigado, pessoal. Tenham uma boa noite, um bom final de semana, quase no final de semana. Até semana que vem.